No dia em que minha nora me chamou de velha que estraga as fotos e me expulsou do próprio casamento dela na frente de 300 convidados, ela não sabia que eu tinha descoberto há 3 meses que ela estava traindo meu filho com o padrinho, roubando minha aposentadoria há 2 anos e planejando fugir do país logo depois da lua de mel. Quando ela gritou comigo no altar: "Helena, sai daí da frente! Você está estragando minhas fotos de casamento." Eu apenas sorri com uma calma que ela nunca tinha visto e respondi: "Claro, minha querida. Mas antes, veja seu telefone quando puder. Tenho uma surpresinha especial para o seu grande dia." O que aconteceu nos próximos 5 minutos, os 300 convidados nunca vão esquecer, e o salão inteiro parou para ver a noiva sendo levada pela polícia, ainda de vestido branco. Meu nome é Helena Aparecida Silva. Tenho 67 anos. Sou viúva há 8 anos. Trabalho como costureira há mais de 30 anos. E criei meu único filho, Rafael, sozinha desde que ele tinha 15 anos. Esta é a história real de como minha própria nora tentou me humilhar no dia que deveria ser o mais feliz da vida dela, sem imaginar que eu tinha nas mãos todas as provas de que ela era uma golpista profissional que havia escolhido nossa família como alvo. O que fiz naquele sábado de dezembro, meu filho nunca imaginou que sua mãe pacata e quieta era capaz de fazer. Mas como diz o ditado, quem brinca com fogo se queima. Como mãe experiente e mulher que já viveu muito, eu sempre soube que existia algo profundamente errado com a Bianca desde o primeiro minuto que ela pisou na soleira da minha porta. Meu instinto maternal, desenvolvido ao longo de 67 anos de vida e 34 anos criando filho, gritava que aquela menina de sorriso forçado e olhar calculista não prestava. Mas meu Rafael estava apaixonado, daquele jeito cego e desesperado que só homem apaixonado pela primeira vez fica. E quando uma mãe vê o filho feliz, a gente engole sapos do tamanho de jacaré se for preciso. Durante 5 longos anos, engoli humilhações que fariam qualquer mulher de personalidade explodir, desrespeitos que me faziam chorar escondida no banheiro para o filho não ver, roubos que tiravam o sono das minhas noites e mentiras contadas com uma naturalidade que me arrepiava. Mas no dia do casamento, quando aquela víbora ousou me humilhar na frente de toda a nossa família, todos os amigos, todos os vizinhos, na frente do padre e de Deus, eu decidi que a Helena boazinha tinha morrido e era hora de mostrar para todo mundo quem era a verdadeira serpente naquela festa de mentira. Minha história de guerra com a Bianca começou exatamente há 6 anos e 2 meses, numa quinta-feira chuvosa de março, quando o Rafael chegou em casa com os olhos brilhando que nem criança no Natal. Ele tinha 28 anos na época, trabalhava como analista de sistemas numa empresa de tecnologia no Itaim Bibi, ganhava seus 4.500 reais por mês. E sempre foi um menino responsável, estudioso, respeitador, que me deu muito orgulho durante todos os dias da vida dele. Criei meu Rafael sozinha desde os 15 anos, quando o pai dele, meu querido marido João, morreu num acidente de trânsito na Marginal Tietê, voltando do trabalho numa sexta-feira de chuva. Lembro como se fosse ontem. Eram 18h30, eu estava preparando a janta quando bateram na porta. Era a polícia para me dar a pior notícia que uma esposa pode receber. Meu mundo desabou naquele momento, mas eu tinha um filho adolescente para criar e não podia me dar ao luxo de desmoronar. Trabalhei 2 empregos durante anos para dar estudo para ele. De manhã, eu era costureira numa fábrica de roupas no Brás, ganhando 800 reais por mês. À tarde e noite, costurava em casa para fora. Vestidos de festa, roupas de bebê, concertos, qualquer coisa que aparecesse. Passei noites inteiras na máquina de costura, com o Rafael estudando na mesa da cozinha ao meu lado. Sacrifiquei minha vida social, nunca mais namorei, nunca mais saí para festa, nunca mais comprei uma roupa bonita para mim. Tudo era para o meu filho ter uma vida melhor que a minha. Nossa casa sempre foi nossa fortaleza sagrada. Uma casinha térrea simples de 3 quartos em Vila Maria, que comprei com muito sangue, suor e lágrimas ao longo de 20 anos pagando financiamento.
Cada móvel daquela casa foi escolhido a dedo, pesquisado em 1000 lojas até achar o melhor preço. Cada cantinho tinha uma história nossa. A mesa de jantar onde o Rafael fazia lição de casa, o sofá onde assistíamos filmes juntos no domingo, o quintal pequeno onde plantei as roseiras que ele me deu no Dia das Mães. O Rafael sempre respeitou muito nossa casa e nossa rotina sagrada. Todo domingo, sem exceção, ele vinha almoçar comigo. Chegava sempre às 11h30 em ponto, me ajudava a terminar o almoço, arrumava a mesa, lavava a louça depois. À tarde, assistíamos algum filme juntos, ou ele me ajudava com pequenos reparos na casa. Conversávamos sobre tudo: trabalho, amigos, namoradas que apareciam e sumiam, planos para o futuro. Éramos mais que mãe e filho. Éramos verdadeiros parceiros na vida, cúmplices, uma família pequena, mas muito unida. Quando ele começou a namorar a Bianca, eu confesso que fiquei até feliz no começo. Depois de tantas namoradinhas que duravam 2, 3 meses, finalmente apareceu uma que ele levou a sério. Achei que tinha ganhado uma filha, uma nora companheira que ia dividir comigo o cuidado com meu menino. A primeira vez que ele a trouxe para almoçar, ela estava toda arrumadinha, de vestido florido, cabelo penteado, falando senhora para cá. Por favor, para lá. Recebi a Bianca de braços abertos, como uma mãe recebe a namorada séria do filho. Fiz questão de preparar o melhor almoço que sabia fazer: lasanha de frango, salada especial, brigadeiro de sobremesa. Tentei conversar, conhecer a família dela, entender o que ela fazia da vida. Fiz questão de incluir ela em nossos almoços de domingos sagrados. Tentei criar uma relação de carinho e confiança maternal. Como eu estava enganada. Como eu era ingênua em achar que aquela encenação era verdadeira. Logo nas primeiras semanas, comecei a perceber sinais estranhos que meu instinto de mãe detectou mesmo sem eu querer aceitar. A Bianca sempre tinha uma opinião sobre tudo na nossa casa e nunca era uma opinião boa. Criticava minha decoração, dizia que os móveis eram meio datados, torcia o nariz para a comida que eu preparava com tanto carinho. Reclamava que a casa era pequena demais para receber visita, que o sofá era desconfortável, que a televisão era muito antiga. No começo, tentei relevar pensando que era apenas jeito de menina nova, criada em família com mais dinheiro, querendo se mostrar para o namorado. Mas aos poucos fui percebendo que ela não estava só dando opinião. Ela estava marcando território, estabelecendo dominância, mostrando que agora quem mandava na vida do Rafael era ela. Ela começou a inventar desculpas elaboradas para o Rafael não vir nos domingos sagrados. Dizia que tinha um programa especial com os amigos dela, que a família dela tinha almoço de aniversário, que eles precisavam de tempo para construir o relacionamento deles. Meu filho, coitado, sempre tão obediente às vontades das namoradas, acreditava em tudo que ela falava sem questionar nada. Eu via meu menino se afastando de mim aos poucos, como se fosse uma corrente sendo cortada elo por elo. De todo domingo, passou a vir 2 vezes por mês. Depois, 1 vez por mês. Depois, só em ocasiões especiais. E quando aparecia, ela sempre vinha junto, controlando cada conversa, mudando de assunto se eu tentava falar sozinha com ele, inventando urgências para saírem mais cedo. A primeira grande humilhação que nunca vou esquecer aconteceu no meu aniversário de 63 anos, numa terça-feira de agosto. Eu tinha planejado um jantar simples em casa, nada muito elaborado, uns 10 parentes próximos, 2 vizinhas queridas, 3 amigas da época que trabalhei na fábrica. Fiz questão de convidar a Bianca com carinho, mandei até convite escrito à mão, como antigamente. Preparei tudo com 2 semanas de antecedência. Limpei a casa dos altos aos baixos, lavei todas as cortinas, encerei o chão até brilhar. Fiz salgadinhos caseiros, coxinha, pastel, esfia. Encomendei um bolo de chocolate na padaria da esquina, o mesmo que sempre comprava para os aniversários do Rafael. Coloquei a mesa com minha melhor toalha, a de renda que ganhei de casamento, e os pratos de porcelana que só usava em ocasiões especiais. A Bianca chegou com 2 horas de atraso, sem avisar, sem pedir desculpas. Todo mundo já estava comendo os salgadinhos quando ela apareceu, de cara fechada, reclamando que estava cansada do trabalho. Mal cumprimentou as pessoas,
respondeu com monossílabos quando tentavam conversar com ela, e ficou o tempo todo grudada no celular, como se estivesse em qualquer lugar, menos na festa da sogra. Na hora de cantar parabéns, quando eu estava emocionada recebendo os cumprimentos de todos, ela soltou a frase que me marcou para sempre. Ai, Helena, esse bolo parece que foi feito numa padaria de esquina de bairro. Da próxima vez eu faço questão de encomendar um profissional para a senhora. Falou alto, na frente de todo mundo, com aquele tom de superioridade que me fez sentir como uma mendiga na minha própria casa. Senti meu rosto queimar de vergonha. Vi os olhares de pena dos meus convidados. Ouvi o silêncio constrangido que tomou conta da sala. Meu Rafael ficou sem saber o que fazer, dividido entre defender a mãe e não contrariar a namorada. Mas eu engoli aquele sapo gigante, sorri forçadamente e disse: Obrigada pela sugestão, querida. Engoli por amor ao meu filho, para não estragar a noite, para manter a harmonia. Como eu me arrependo de ter sido tão fraca naquele momento. Aos poucos, a Bianca foi assumindo o controle total da vida do Rafael de uma forma que me dava arrepios. Mudou o corte de cabelo dele, que sempre foi simples, e ele gostava assim. Mudou o estilo de roupa dele, convenceu ele a gastar dinheiro que não tinha em roupas de marca. Mudou até o círculo de amizades dele, dizendo que os colegas de faculdade e trabalho eram gente sem ambição, que ele precisava se relacionar com pessoas de nível superior. A ambição material dela não tinha limites e nem disfarce. Todo domingo que vinha em casa, ela ficava mostrando no celular casas caras que encontrava na internet. Olha que linda essa casa em Alphaville, Rafael. Um dia vamos morar num lugar assim. Que carro lindo esse BMW que passou na rua. Merecemos ter um desses. Olha essa viagem para a Europa que minha amiga fez. Temos que economizar para conhecer o mundo. O Rafael, que sempre foi um menino simples e satisfeito com pouco, começou a ficar ansioso, insatisfeito com o que tinha, sempre comparando nossa vida humilde com o padrão de vida que ela queria. Era como se ela tivesse plantado uma semente de ganância no coração do meu filho que antes só conhecia gratidão. Foi quando começaram os pedidos de dinheiro que deveriam ter acendido um sinal vermelho gigante na minha cabeça. Primeiro foram quantias pequenas, sempre com justificativas emergenciais que tocavam no meu coração de mãe. Helena, você pode me emprestar 200? Minha mãe está precisando de um remédio muito caro e o cartão está no limite. Helena, me ajuda com 300? Tenho que pagar uma multa do carro e não tenho onde tirar. Como mãe apaixonada pelo filho e querendo ver ele feliz com a namorada, eu sempre arrumava um jeito de ajudar tirando das minhas economias de costureira. Trabalho desde os 14 anos, aprendi a costurar com minha própria mãe, construí minha clientela ponto por ponto, centavo por centavo. Tenho minhas economias guardadas com muito sacrifício na poupança. Dinheiro que juntei, negando prazeres para mim mesma durante anos. Mas o que uma mãe não faz pela felicidade do filho? Se você é sogra e já passou por isso com nora interesseira, deixa o like aqui no vídeo, porque o que vou contar para vocês vai mostrar como essas noras calculistas agem quando descobrem que a sogra é boa de coração e ruim de desconfiança. O que fiz depois disso, descobrindo toda a verdade por trás da máscara da Bianca, meu filho nunca imaginou que sua mãe pacata e submissa era capaz de planejar e executar. Porque eu estava prestes a descobrir que todo aquele teatro de nora carinhosa escondia uma rede de mentiras, traições e roubos que ia muito além do que minha mente de mãe protetora conseguia imaginar. E quando descobri a verdade completa, decidi que era hora de mostrar as garras que 67 anos de vida me ensinaram a ter. Quando ela começou a namorar meu filho oficialmente, depois de 6 meses de ficada, a Bianca parecia realmente uma menina de família estruturada e tradicional. Vinha de uma casa de classe média em Santana, numa rua arborizada e tranquila. O pai, seu Antônio, era contador formado há 30 anos. Trabalhava numa empresa de contabilidade no centro da cidade. A mãe, Dona Lourdes, era professora de ensino fundamental numa escola municipal. Uma mulher que parecia séria e educada quando a conheci nas primeiras vezes.
Na primeira vez que fui apresentada oficialmente como a sogra, num churrasco na casa deles, tudo parecia perfeito demais para ser verdade. Casa organizada, família unida, conversas educadas sobre trabalho, estudos, planos para o futuro. A Bianca estava toda certinha naquele dia. Vestido social discreto, cabelo preso, maquiagem leve, falando senhora para cá e por favor para lá, perguntando sobre minha profissão, elogiando minha educação do Rafael. Como eu me enganei completamente com aquela encenação digna de Oscar. Como fui tola em acreditar que aquela performance ensaiada era a verdadeira personalidade dela. Hoje eu sei que pessoas como a Bianca são mestras em representar o que os outros querem ver, especialmente quando estão estudando a vítima para descobrir os pontos fracos. Logo nas primeiras semanas de convivência mais próxima, comecei a perceber que ela sempre tinha uma opinião muito firme sobre tudo o que eu fazia na minha própria casa. Se eu servia macarronada no domingo, ela fazia questão de comentar: "Ai, Helena, muito carboidrato faz mal para a saúde." Eu e o Rafael estamos tentando ter uma alimentação mais saudável. Se eu punha à mesa com minhas louças de porcelana branca com flores azuis, que ganhei de presente de casamento há 40 anos, ela torcia o nariz. Que louça mais chamativa, né? Hoje em dia, a tendência é tudo mais clean, minimalista. Se eu oferecia sobremesa caseira, um pudim de leite condensado que era a paixão do Rafael desde criança, ela recusava com uma cara de nojo mal disfarçada. "Não, obrigada, estou evitando açúcar." "Rafael também deveria se cuidar mais, né, querido?" E olhava para ele com uma cara que deixava claro que esperava apoio. Nada do que eu fazia com amor e carinho estava bom o suficiente para Sua Majestade Real. Ela começou a afastar meu filho de mim aos poucos, de forma tão sutil e calculada que parecia estratégia militar. Era como uma cobra venenosa que vai injetando o veneno aos pouquinhos, até a vítima estar completamente paralisada. Primeiro, inventava cursos aos domingos. "Rafael, lembra que começou aquele curso de inglês aos domingos de manhã? A gente não pode faltar." Depois eram reuniões sociais da família dela. "Amor, minha tia está fazendo um almoço especial de aniversário. Seria muita falta de educação não irmos." Sempre tinha uma desculpa bem elaborada e socialmente aceita. Nunca era "não quero ir na sua mãe." Era sempre "temos um compromisso inadiável que é muito importante para nosso futuro." Meu Rafael, que durante 28 anos da vida nunca faltou um domingo comigo sequer, começou a aparecer uma vez por mês. Depois só em ocasiões especiais, depois só quando eu fazia questão absoluta. E quando ele aparecia, ela sempre vinha grudada como uma sanguessuga, controlando cada conversa que tentávamos ter, mudando de assunto se eu começava a falar de algum problema pessoal ou pedir algum conselho para ele. Se eu tentava contar alguma história da infância dele, ela revirava os olhos e começava a mexer no celular demonstrando total desinteresse. Se eu perguntava sobre os planos deles, ela respondia por ele como se fosse advogada ou porta-voz oficial. A exploração financeira começou de forma aparentemente inocente, como sempre acontece com essas interesseiras profissionais que sabem exatamente como manipular pessoas de boa índole. Primeiro foi um vestido para uma festa importante da empresa onde o Rafael trabalhava. "Helena, preciso causar uma boa impressão para ajudar na carreira dele. Você sabe como é? A primeira impressão é fundamental no mundo corporativo." Emprestei 800 áreas que naturalmente nunca mais vi nem sombra. Depois foi o curso de inglês avançado. "Helena, inglês fluente vai abrir muitas portas para nós dois no mercado de trabalho. É um investimento no nosso futuro." Mais 1.200 horas que viraram fumaça no ar. Depois foi um curso de informática. "Helena, tecnologia é o futuro. Quem não se atualizar vai ficar para trás." Mais 900 reais tirados da minha conta. Sempre tinha uma emergência inadiável, sempre tinha um investimento no futuro deles, sempre tinha uma oportunidade única que não podia ser perdida. E eu, mãe apaixonada e desesperada para ver meu único filho feliz e bem-sucedido na vida, sempre encontrava um jeito de tirar dinheiro das minhas economias suadas.
Emprestei exatos 15 mil reais para a festa de noivado que ela queria fazer inesquecível no Copacabana Palace. 15 mil reais. Era quase um ano de trabalho para mim na época. Ela dizia que queria algo digno da nossa família, que seria uma ocasião única na vida, que eu era praticamente a mãe que ela nunca teve. Eu, emocionada com tanta declaração de carinho, tirei o dinheiro da poupança que estava guardando para minha aposentadoria. A festa foi realmente linda, com 150 convidados, mesa de doces francesa, decoração com flores importadas, banda ao vivo. Ela estava toda princesa naquela noite, radiante de felicidade, recebendo cumprimentos e elogios de todos os lados. Mas na hora de me apresentar para os convidados mais importantes, ela disse uma frase que ficou gravada na minha memória como ferro em brasa. Esta é a Helena, a mãe do Rafael. Coitada, ela mora sozinha numa casinha simples em Vila Maria, mas tem um coração de ouro. O tom de pena e superioridade me fez sentir como uma mendiga pedindo esmola. O casamento custou exatos 45 mil reais. 45 mil reais. Era mais dinheiro do que eu tinha visto junto na vida inteira. Paguei buffet para 300 pessoas, decoração com tema romântico francês, vestido de noiva importado, lua de mel em Búzios, música ao vivo, fotógrafo profissional, tudo o que estava na lista de sonhos dela. Ela dizia chorando que era o dia mais importante da vida dela, que eu era a mãe que ela sempre quis ter, que ia me retribuir tudo isso multiplicado quando eles ficassem ricos. Mentira atrás de mentira, saindo daquela boca de víbora com a naturalidade de quem respira. Cada lágrima derramada na minha frente era teatro puro. Cada declaração de amor era manipulação calculada. Cada promessa de retribuição era isca para o próximo golpe. Ela usava meu filho como instrumento de manipulação emocional de uma forma que hoje eu reconheço como abuso psicológico. Sempre que eu demonstrava qualquer resistência aos gastos excessivos ou questionava a necessidade de tanto luxo, ela corria chorar para ele com uma história inventada. Rafael, sua mãe não quer nos ajudar, parece que não gosta de me ver feliz. Será que ela não me aceita na família? E meu filho, coitado, cego de paixão e programado desde criança para me proteger e me fazer feliz, vinha me cobrar com aquela cara de decepciona. Mãe, a Bianca está muito triste. Parece que você está sendo fria com ela. Você não pode ser mais compreensiva? Ela só quer construir uma vida boa comigo. Era um circo psicológico armado para me fazer sentir culpada e afrouxar os cordões da bolsa. Dizia que os futuros netinhos precisariam de uma avó presente e generosa quando eles tivessem filhos. Helena, você vai ser a avó mais amada do mundo. Eu vou fazer questão de que as crianças passem todas as férias aqui com a senhora. Imagina que lindo, a casa cheia de risinhos de criança. Usava meu sonho de ser avó para me manipular emocionalmente, sabendo que essa era a minha maior fraqueza como mulher que criou filho sozinha. Fui perdendo espaço na vida do meu filho de forma tão gradual e cruel que só percebi quando já estava quase completamente excluída. Minha opinião sobre qualquer assunto não valia mais nada. Se eu sugeria algum restaurante para irmos juntos, não era o estilo deles. Se eu comentava alguma notícia que tinha visto na televisão, ela mudava de assunto imediatamente. Se eu dava algum conselho baseado na minha experiência de vida, ela contestava com informações que tinha pesquisado na internet. O desrespeito crescia a cada semana de forma descarada e humilhante. Ela me tratava como empregada doméstica na minha própria casa. Helena, lava essa xícara para mim que está com batom. Helena, busca minha bolsa que ficou no quarto. Helena, liga o ar-condicionado que está muito abafado aqui. Nunca um por favor, nunca um obrigada, nunca um reconhecimento. Era só ordem atrás de ordem, como se eu fosse funcionária dela. Na minha própria casa, que construí com tanto sacrifício e amor, eu me sentia uma estranha. Quando eles vinham me visitar nas raras ocasiões, ela reorganizava meus armários sem pedir permissão, mexia na disposição dos meus temperos na cozinha, criticava minha forma de lavar e passar roupa. Helena, essa roupa ficaria melhor se fosse lavada com amaciante diferente.
Helena, esse armário renderia mais espaço se a senhora organizasse de outro jeito. Uma vez, ela teve a audácia suprema de jogar fora 3 enfeites de porcelana que eram do meu falecido marido, que ficavam na estante da sala há 20 anos. Eram uns anjinhos pequenos que o João tinha me dado no nosso 10º aniversário de casamento. Quando questionei onde estavam, ela respondeu com a maior naturalidade. Ai, Helena, aqueles enfeites eram meio antiquados, não combinavam mais com a decoração. Joguei fora para deixar tudo mais moderno. Quase desmaiei de raiva naquele momento, mas engoli mais um sapo gigante. Se você tem filho casado e nora difícil, comenta aí embaixo o seu relato, porque o que eu vou contar agora vai mostrar como essas mulheres conseguem transformar um homem independente num fantoche total. O que mais doía no meu coração de mãe era ver como ela manipulava completamente meu filho, transformando ele numa pessoa irreconhecível. O Rafael que eu conhecia e criei era um homem decidido, independente, que sempre me consultava sobre decisões importantes da vida dele. Com ela do lado, ele virou um fantoche sem personalidade própria. Só fazia o que ela aprovava, só ia aonde ela permitia, só falava o que ela autorizava, só pensava o que ela programava. Foi quando comecei a perceber o padrão diabólico por trás de todos os pedidos de dinheiro. Nunca eram gastos planejados ou necessidades reais. Toda vez que ela precisava de dinheiro, aparecia na minha casa chorando com uma história diferente e mais dramática que a anterior. O carro quebrou, o apartamento teve problema na tubulação, ela precisava de um tratamento dentário urgente, a mãe dela estava doente, o cachorro precisava de cirurgia de emergência. Sempre uma emergência inadiável, sempre uma necessidade que não podia esperar, sempre uma situação que exigia solução imediata. E eu, mãe boba e de coração mole, sempre correndo para resolver, tirando dinheiro da poupança, cancelando planos pessoais, negando coisas para mim mesma para resolver os problemas urgentes da nora. A gota d'água que deveria ter me aberto os olhos foi quando ela me pediu 8.000 reais para investir numa oportunidade única de negócio. Disse que uma amiga íntima dela, a Fernanda, tinha aberto uma loja online de roupas femininas e estava procurando sócias investidoras. Helena, é a chance da minha vida de ter independência financeira e ajudar no orçamento doméstico. O Rafael vai ficar tão orgulhoso de ter uma esposa empreendedora e bem-sucedida. Tirei os 8.000 reais da poupança que estava guardando religiosamente para uma emergência médica ou alguma reforma urgente na casa. Era dinheiro que representava meses de trabalho, costurando até altas horas, economizando centavo por centavo, negando pequenos prazeres para ter uma reserva de segurança. 3 semanas depois do investimento, encontrei a Bianca por acaso no shopping Iguatemi, carregada de sacolas de lojas caríssimas, Zara, C&A, Renner, Farm. A mão dela estava cheia de saquinhos de loja de roupa, perfumaria, sapatos. Quando perguntei inocentemente sobre como estava indo o negócio da loja online, ela respondeu sem nem pestanejar. Ah, Helena, aquela oportunidade não se concretizou no final. A Fernanda desistiu na última hora. Mas não se preocupa, já estou de olho em outros planos promissores. Os outros planos promissores eram gastar meu dinheiro suado em roupas de marca para impressionar as amigas e aparecer bem na sociedade. Enquanto isso, eu continuava usando as mesmas 3 blusas há 2 anos e remendando o sapato furado para economizar. O que mais me doía era ver meu filho defendendo ela em todas as situações, como se fosse advogado contratado exclusivamente para proteger os interesses dela. Se eu reclamava dos gastos excessivos e da falta de retorno dos empréstimos, ele dizia que eu estava sendo mesquinha e sovinha. Se eu questionava o comportamento desrespeitoso dela, ele falava que eu estava implicando com a Bianca e sendo injusta. Se eu tentava abrir os olhos dele para a exploração financeira, ele me acusava de não querer ver ele feliz e ser invejosa da felicidade deles. Meu próprio filho tinha virado advogado de defesa daquela interesseira profissional, sempre arrumando justificativa para todos os abusos que ela cometia contra mim.
Era como se ela tivesse feito uma lavagem cerebral nele, programando ele para atacar qualquer crítica que eu fizesse. Foi aí que meu instinto de mãe experiente e mulher que já viveu muito começou a apitar forte como sirene de bombeiro. Toda aquela situação não fazia o menor sentido lógico. Uma moça de 25 anos, com curso superior completo, família estruturada de classe média, trabalho fixo com salário razoável, não precisava sugar uma sogra aposentada para viver bem e realizar seus sonhos de consumo. Tinha alguma coisa muito, muito errada naquela história toda. E como mãe experiente que já tinha visto muita coisa na vida, como mulher que criou filhos sozinha enfrentando todo tipo de dificuldade, como pessoa que desenvolveu instinto aguçado para detectar falsidade, eu ia descobrir exatamente o que a Bianca estava escondendo por trás daquela máscara de nora carinhosa. Mas o que descobri numa tarde de quinta-feira, vasculhando o quarto deles na minha própria casa, me fez tremer de raiva e entender que toda aquela exploração financeira e emocional era apenas a ponta do iceberg de uma traição muito maior e mais cruel do que minha mente de mãe protetora conseguia imaginar. Quando entrei no quarto de hóspedes para arrumar as roupas que eles tinham deixado espalhadas depois de dormir na minha casa na noite anterior, nunca passou pela minha cabeça que estava prestes a descobrir a verdade mais chocante e revoltante sobre o tipo de pessoa que a Bianca realmente era, por baixo de toda aquela máscara de nora carinhosa e dedicada. Era uma quinta-feira chuvosa de setembro, às 2:30 da tarde. Lembro de cada detalhe daquele momento que mudou minha vida para sempre. Eles tinham dormido em casa porque o apartamento estava com problema sério no encanamento desde a terça-feira. Tinha estourado um cano na parede do banheiro e alagado metade da sala. A Bianca tinha chorado, feito drama, dito que não conseguia dormir em hotel porque dava alergia. Então eu, como sempre, abri as portas da minha casa para resolver o problema deles. Ela tinha saído correndo pela manhã, toda arrumada e perfumada, dizendo que tinha uma reunião de trabalho muito importante e que talvez chegasse tarde. O Rafael tinha ido trabalhar normalmente às 7:30, como sempre. Eu estava sozinha em casa, aproveitando para fazer uma faxina geral nos quartos e organizar as roupas que eles tinham deixado espalhadas por todo lado. Abri a gaveta da cômoda antiga do quarto de hóspedes, aquela que pertenceu aos meus pais, para guardar umas roupas limpas quando vi um celular que eu não conhecia escondido embaixo de umas blusas dela. Era um iPhone dourado, modelo novo, completamente diferente do celular preto com capinha rosa que ela sempre usava na minha frente. Por que diabos uma pessoa precisa de 2 celulares? Meu instinto de mãe protetora e mulher experiente falou mais alto que qualquer consideração sobre privacidade. Depois de tanta exploração, tanto desrespeito, tanta manipulação, eu tinha o direito moral de investigar o que estava acontecendo de verdade. Peguei o celular, que milagrosamente não estava travado com senha, e comecei a vasculhar as conversas. O que encontrei me fez sentar na cama porque as pernas ficaram bambas de choque e revolta. Havia centenas de mensagens trocadas com um tal de Bruno, o mesmo Bruno que eles tinham escolhido para ser padrinho do casamento. As conversas eram recheadas de declarações de amor apaixonado, fotos íntimas que me fizeram corar de vergonha, e planos detalhados para fugir juntos logo depois do casamento. Numa conversa de 3 dias antes, ela escreveu: "Amor da minha vida, só mais 3 meses e estaremos livres para viver nosso amor verdadeiro. A véia já pagou tudo, o casamento vai ser lindo, vamos pegar toda a grana dos presentes e vazar para Portugal como sempre sonhamos." Ele respondeu: "Mal posso esperar, meu bem. Você é uma artista da manipulação. Esse Rafael nem imagina que está bancando a lua de mel de outro homem." Li cada mensagem com o coração batendo tão forte que pensei que fosse ter um infarto ali mesmo. Eles estavam juntos há mais de 1 ano, desde antes do noivado. Eles se encontravam 2, 3 vezes por semana em motéis, na casa dele quando os pais viajavam, até no meu próprio apartamento quando eu não estava em casa. O descaramento não tinha limites. Comecei a vasculhar mais profundamente as coisas dela e descobri uma verdadeira central de operações criminosas escondida nas minhas barbas.
encontrei um caderno pequeno, daqueles de receitas, onde ela anotava todos os empréstimos que me pedia como se fosse um plano de negócios milionário. Cada página era um capítulo da minha humilhação documentada. Helena, R$ 800, vestido festa empresa. Pago. Helena, R$ 1.200, curso inglês. Pago. Helena, 15.000, festa noivado. Pago. Helena, 45.000, casamento completo. Pago. Helena, 8.000, investimento fake. Pago. Na última página, ela tinha feito cálculos do total. 91.000 em 2 anos. R$ 91.000. Ao lado, tinha escrito: suficiente para 6 meses em Portugal, plus curso de gastronomia para o Bruno Passes, apartamento alugado no Porto. Eu era literalmente uma conta bancária com pernas para financiar a vida nova dela com o amante. Liguei imediatamente para meu banco, tremendo de nervosismo e raiva, e descobri uma realidade ainda mais devastadora. Ela tinha conseguido fazer um cartão de crédito adicional usando meus dados pessoais. Durante 8 meses, ela gastou R$ 23.000 em compras que eu nem sonhava que existiam. Roupas caríssimas na Oscar Freire, jantares românticos em restaurantes de luxo, estadias em hotéis 5 estrelas, joias em lojas do shopping Iguatemi. Tudo nas minhas costas, tudo para impressionar o amante e financiar o romance paralelo, enquanto meu filho trabalhava feito um condenado 10 horas por dia para sustentar a farsa do relacionamento. Quando vi o extrato detalhado que o gerente me mandou por e-mail, quase desmaiei. Tinha até compras em sex shop e farmácia de anticoncepcional especial. Ela estava transando com o Bruno usando meu dinheiro para comprar os preservativos. Descobri que o total do rombo era assustador. R$ 114.000 ao longo de 2 anos e 3 meses. R$ 114.000. Todo o dinheiro que juntei trabalhando 30 anos como costureira, economizando cada centavo, negando pequenos prazeres para mim mesma, guardando religiosamente para minha aposentadoria e para alguma emergência médica. Tudo tinha virado combustível para a traição mais descarada que uma sogra pode sofrer. O pior foi descobrir sinais de que meu filho podia estar envolvido, ou pelo menos desconfiando de alguma coisa. Algumas conversas no celular dela com o Bruno mencionavam R. Está estranho ultimamente, e acho que ele está começando a suspeitar. Será que meu menino era cúmplice daquele esquema diabólico contra a própria mãe? Ou estava sendo enganado como eu? O coração de mãe sangrava pensando nas 2 possibilidades. Senti uma fúria de mãe protetora que eu nunca tinha experimentado em 67 anos de vida. Era uma mistura explosiva de raiva, decepção, humilhação e sede de vingança que tomou conta de cada célula do meu corpo. Pensei em todos os sacrifícios que fiz para juntar aquele dinheiro. Quantas noites virei costurando vestidos de festa para madames ricas, quantos fins de semana passei fazendo concertos de roupas para aumentar a renda, quantas vezes deixei de comprar remédio para a pressão para guardar mais 50 na poupança. Pensei nas roupas velhas que continuava usando há anos, nas sandálias furadas que remendava com durex, nos presentes de Natal que deixei de comprar para parentes queridos, nas viagens que nunca fiz, nos prazeres simples que neguei a mim mesma durante décadas para ter uma reserva de segurança na velhice. Tudo tinha sido jogado no lixo para financiar o romance bandido de uma golpista profissional. Ela falsificou documentos meus para conseguir o cartão adicional, fotografou minha identidade e CPF, usou minha confiança maternal para entrar no meu quarto quando eu estava na rua, vasculhar minhas gavetas íntimas, mexer nos meus papéis pessoais. Era uma operação de espionagem doméstica planejada nos mínimos detalhes, não uma coisa de impulso ou oportunidade. Essa mulher tinha chegado na minha família como uma infiltrada, com objetivos claros e cronograma estabelecido. Descobri que a família inteira dela não só sabia de tudo como participava ativamente do esquema. Numa conversa de WhatsApp com a mãe, a dona Lourdes, que parecia tão séria e honesta, a Bianca escreveu: "Mãe, a véia está pagando tudo certinho como você ensinou. Depois do casamento, eu e o Bruno vamos viver nossa lua de mel eterna em Portugal com o dinheiro da otária."
A resposta da mãe me fez tremer de indignação. Filha, você aprendeu direitinho as lições da mamãe. Aproveita que ela é uma trouxa sentimental e tira tudo o que conseguir antes de vazar. A dona Lourdes, que eu respeitava como educadora e mulher de família, era, na verdade, a mentora intelectual de todo o esquema de estelionato. Ela tinha ensinado à filha as técnicas de manipulação emocional, como identificar os pontos fracos da vítima, como criar senso de urgência nas emergências falsas, como usar a chantagem sentimental para conseguir dinheiro. Até as amigas da Bianca estavam envolvidas na farsa como uma verdadeira organização criminosa. Tinha um grupo de WhatsApp chamado Operação Sogra Rica, onde elas trocavam ideias sobre as melhores mentiras para me convencer a emprestar dinheiro. Bibi, fala pra véia que sua amiga está com câncer e precisa de grana urgente para o tratamento. Bibi, inventa que você tem uma oportunidade de investimento imperdível que vai multiplicar o dinheiro. Bibi, chora dizendo que o Rafael pode perder o emprego se vocês não comprarem roupa boa para ele. Era uma rede organizada de golpistas atacando uma viúva solitária e emocionalmente vulnerável. Elas estudavam minha personalidade, mapeavam minhas fraquezas, planejavam cada ataque psicológico para conseguir mais dinheiro. Eu era um projeto coletivo de exploração financeira. O tal Bruno, que eu conhecia como um rapaz educado e simpático que seria padrinho do casamento, era na verdade o cúmplice principal e mentor amoroso de toda a operação. Numa conversa particular com a Bianca, ele escreveu: Meu amor, você é uma artista da manipulação. Conseguiu enrolar a véia direitinho. Depois que casarmos de fachada com o trouxa, vamos viajar o mundo gastando a herança que ela juntou para os netos que nunca vai ter. Eles estavam planejando uma bigamia. Ela ia se casar oficialmente com meu filho para ter acesso aos bens dele e aos presentes do casamento, mas na cabeça dela, o verdadeiro marido era o Bruno. O casamento com o Rafael era apenas um teatro para dar o golpe do baú e fugir em seguida. Meu filho ia voltar da lua de mel e encontrar casa vazia, conta bancária zerada e esposa desaparecida com outro homem. Descobri que ela estava misturando sonífero no meu café durante as visitas para me deixar sonolenta enquanto vasculhava meus documentos importantes. Por isso, eu sempre ficava tão cansada e confusa depois que eles iam embora. Ela estava literalmente me drogando para roubar com mais facilidade. Encontrei até o vidrinho do remédio escondido na bolsa dela. Rivotril em gotas, o mesmo que meu médico me receitou para ansiedade. Na gaveta do criado mudo, encontrei cópias de documentos meus que ela tinha fotografado: identidade, CPF, carteira de motorista, título de propriedade da casa, extratos bancários dos últimos 6 meses. Ela tinha um dossiê completo da minha vida financeira e estava usando tudo para planejar roubos ainda maiores. Na última página, tinha uma lista escrita à mão: penhorar casa da véia, procuração para vender carro, transferir poupança para conta conjunta. O plano diabólico era me deixar completamente sem nada. Casa, carro, poupança, tudo o que construí em 40 anos de trabalho honesto. E o pior, tudo isso seria feito depois que eles fugissem, deixando meu filho como culpado de tudo na frente da justiça. Era um crime perfeito, onde eu perderia tudo e meu próprio filho seria acusado de roubar a própria mãe. Deixa o like se você ficou com ódio dessa nora criminosa, porque a história fica ainda mais revoltante. Descobri que ela tinha até mesmo pesquisado sobre asilos particulares na internet para me internar à força depois de conseguir uma procuração fraudulenta. O histórico do computador mostrava buscas por como declarar idoso incapaz e asilos baratos em São Paulo. A sogra boazinha, ingênua e de coração mole tinha morrido definitivamente naquele momento. Toda a educação cristã que recebi da minha mãe, toda a paciência que aprendi criando filho sozinho, todo o amor maternal que tentei dar para aquela víbora, tinha se transformado numa sede de vingança e justiça que eu jamais soube que existia dentro de mim. Decidi que ia mostrar para ela e para o mundo inteiro as garras que 67 anos de vida, lutando contra as adversidades, me ensinaram a ter. Não ia ser apenas uma acusação da minha palavra contra a dela.
Ia ser um dossiê completo, irrefutável, com todas as provas necessárias para destruir completamente a reputação dela na frente de todos que conhecia. Mas antes de agir, precisava reunir ainda mais evidências contra ela e contra toda a quadrilha familiar. Não podia dar nenhuma chance para ela escapar ou inventar desculpas. Tinha que ser um ataque certeiro, fulminante, que não deixasse escapatória para nenhum dos envolvidos na maior traição que uma sogra pode sofrer. E o momento escolhido para a revelação seria o mais humilhante e devastador possível para ela. O próprio casamento, na frente de todas as pessoas que ela queria impressionar, no momento em que se sentia mais vitoriosa e poderosa. Ia ser uma lição de vida que ela nunca esqueceria, nem ela, nem ninguém que presenciasse o espetáculo da justiça sendo feita. Fingi que não sabia de nada pelos próximos 3 meses e meio, e foi a atuação mais difícil e importante da minha vida inteira. Tinha que continuar sendo a sogra boazinha, a mãe dedicada, a futura avó amorosa que todos conheciam, enquanto por dentro eu estava fervendo de ódio e planejando cada movimento da minha vingança como uma verdadeira estrategista de guerra. A Bianca tinha mexido com a pessoa errada, e ela ia descobrir que sogra de 67 anos com experiência de vida não é boba nem indefesa. A primeira coisa que fiz foi agir como uma investigadora particular profissional. Comecei a observar e documentar cada movimento dela com precisão de detetive. Comprei um caderninho pequeno e anotava tudo. Horários que ela saía de casa, lugares que dizia que ia, pessoas com quem falava ao telefone, roupas novas que aparecia usando, mentiras que contava, dinheiro que pedia emprestado. Queria mapear completamente a rotina dela para identificar todas as inconsistências. Comprei 5 microcâmeras de segurança por $1.200. Era caro para minha aposentadoria, mas valia cada centavo para proteger minha família. Instalei uma escondida atrás do quadro da sala, uma disfarçada no vaso de plantas da cozinha, uma camuflada no relógio do quarto de hóspedes onde eles dormiam e 2 estratégicas que pegavam a entrada da casa e a área da mesa de jantar onde sempre conversávamos. Queria flagrar ela, mexendo nas minhas coisas pessoais, vasculhando meus documentos íntimos, dopando meu café, roubando objetos de valor e, principalmente, gravando todas as mentiras que ela contava para conseguir dinheiro. Cada crime dela seria documentado em alta definição, para não sobrar dúvida nenhuma na hora do acerto de contas. Procurei minha advogada de confiança, a doutora Miriam Castanheira, que me acompanha há 15 anos em questões da casa e do testamento. Contei toda a situação com detalhes. Mostrei as conversas do celular que fotografei, os documentos falsificados que descobri, os extratos bancários com os roubos. Ela me explicou que falsificação de documento e estelionato são crimes gravíssimos, que eu podia não só recuperar todo o meu dinheiro, como ainda ver a Bianca e os cúmplices presos por vários anos. A doutora Miriam me orientou sobre como proceder legalmente. Dona Helena, a senhora tem que reunir o máximo de provas possível antes de fazer qualquer acusação. Precisa de gravações, documentos, testemunhas, evidências irrefutáveis. Quando chegar a hora, vamos processar criminalmente todos os envolvidos e ainda entrar com ação de danos morais. Isso me deu força e confiança para continuar fingindo que era a sogra ingênua. Contratei uma investigadora particular especializada em casos de traição conjugal, a Cristina Moura, uma mulher de 45 anos que trabalha há 20 anos no ramo e tem uma reputação excelente. Custou R$3.000 por 2 semanas de investigação, mas eu precisava de provas visuais irrefutáveis do affair dela com o Bruno. Não podia dar margem para ela negar ou inventar desculpas. Em 10 dias, a Cristina já tinha um dossiê fotográfico e de vídeo completo que me deixou enjoada, mas satisfeita. Fotos dos dois entrando e saindo de 3 motéis diferentes, vídeos deles se beijando apaixonadamente no estacionamento de um shopping, imagens deles almoçando romanticamente em restaurante caro, pago com meu cartão de crédito, documentação de pelo menos 8 encontros amorosos em 2 semanas. Deixei ela se sentir cada vez mais segura e confiante, como se eu estivesse ficando mais bobinha e dependente dela.
Fingi que estava desenvolvendo esquecimento e confusão mental. Ai, Bianca, nem lembro direito se te emprestei dinheiro esse mês. Bianca, você pode me ajudar a conferir essas contas? Estou tão confusa com esses números. Bianca, você entende muito mais dessas coisas modernas que eu. A estratégia funcionou perfeitamente. Ela acreditou piamente que estava conseguindo me deixar senil e vulnerável, e aumentou ainda mais a frequência dos roubos e mentiras. Era delicioso ver como ela ficava animada, achando que tinha conseguido me dominar completamente, sem saber que cada movimento dela estava sendo gravado e documentado. Criei situações específicas para flagrar ela cometendo crimes em flagrante. Deixei 500 Highlanders em notas marcadas esquecidas em cima da mesa da cozinha, com uma câmera focada exatamente no local. Relaxei com as senhas do banco, deixando meu cartão numa gaveta desprotegida onde ela sempre mexia. Esqueci de esconder alguns documentos importantes em lugares que sabia que ela vasculhava regularmente. Tudo foi registrado em vídeo com perfeita qualidade. Ela roubando o dinheiro marcado, fotografando meus documentos com o celular dela, usando meu cartão para fazer compras online, mexendo nas minhas gavetas íntimas, até dopando meu café com o Rivotril que pingava disfarçadamente quando achava que eu não estava olhando. Marquei notas de dinheiro com caneta especial que só aparece com luz ultravioleta, igual aos peritos da polícia usam. Quando ela pegou emprestado R$ 1.000 para uma suposta emergência odontológica urgente, eu sabia exatamente onde aquele dinheiro estava sendo gasto. A investigadora seguiu ela gastando tudo numa boutique caríssima da Oscar Freire, comprando lingerie francesa e perfumes importados para impressionar o amante. Comecei a fazer perguntas aparentemente inocentes, mas estratégicas sobre o Bruno, o famoso padrinho. Sempre que eles vinham jantar, eu mencionava ele com interesse maternal. Que rapaz simpático esse Bruno, né? Como é que vocês se conheceram mesmo? Ele tem namorada fixa? Um moço educado desses deve ter fila de pretendentes. Vocês são amigos há muito tempo? Parece que se conhecem muito bem. Era delicioso ver o nervosismo dela quando eu tocava no assunto do amante. Os olhos dela ficavam arregalados, ela engolia seco, começava a gaguejar e mudava de assunto rapidamente. O Rafael, coitado, nunca percebia nada porque estava sempre distraído com trabalho ou futebol na televisão. Questionei gastos estranhos que apareciam no extrato do meu cartão de crédito adicional, sempre fingindo confusão senil. Bianca, querida, você lembra de ter comprado alguma coisa no shopping Iguatemi no valor de 800? Apareceu aqui, mas eu não me lembro. Bianca, tem uma cobrança de hotel aqui no meu cartão. Você não me falou que teve alguma viagem de trabalho recentemente. Era hilário e revoltante ao mesmo tempo ver ela inventando mentiras elaboradas na hora para justificar os gastos criminosos. Ai, Helena, foi uma confraternização da empresa que tiveram que adiantar no cartão. Helena, eu comprei um presente surpresa para o Rafael, por isso usei seu cartão sem avisar. Cada mentira era uma prova a mais contra ela. Tentei abrir os olhos do meu filho de forma sutil e gradual, sem parecer que estava atacando a noiva dele diretamente. Rafael, você não acha meio estranho sua noiva sempre precisar de dinheiro emprestado, sendo que ela trabalha? Rafael, ela ganha salário bom, mas nunca tem dinheiro próprio para as despesas dela. Isso não te incomoda? Rafael, por que ela precisa de tanto cartão de crédito? Vocês não estão gastando mais do que ganham? Mas meu filho estava completamente cego de paixão e defendia ela com unhas e dentes em todas as situações. Qualquer questionamento que eu fazia, por mais educado e sutil que fosse, ele interpretava como ciúme materno ou implicância com a noiva. Mãe, a Bianca é uma menina trabalhadora e honesta. Você está sendo injusta com ela. Mãe, para de tentar criar problema onde não existe. Precisava proteger meus netinhos futuros, se eles realmente fossem meus, dessa víbora criminosa. Se ela era capaz de roubar, mentir, trair e drogar a sogra, imagina o que faria com crianças inocentes e vulneráveis. Não podia permitir que ela colocasse as garras predatórias na próxima geração da minha família.
Como mãe e futura avó, era minha obrigação sagrada proteger minha linhagem dessa ameaça. Algumas vizinhas começaram a me procurar discretamente para contar coisas suspeitas que tinham observado. A dona Rosa, que mora na casa da frente, tinha visto a Bianca entrando num motel da região com um homem que definitivamente não era meu filho. A dona Carmen viu ela gastando absurdos de dinheiro numa loja de roupas caríssimas, comprando coisas que não combinavam nem um pouco com o salário que ela alegava ter. O bairro inteiro estava de olho nessa interesseira e começaram a me avisar sobre as inconsistências. Dona Helena, aquela menina não me passa confiança. Dona Helena, é impressão minha ou ela está gastando muito mais do que ganha? Até pessoas que mal me conheciam tinham percebido que tinha algo errado com a Bianca. Até parentes dela começaram a me procurar por conta própria, preocupados com o que estava acontecendo. Uma prima da Bianca, a Luciana, apareceu na minha casa numa tarde e disse: Dona Helena, eu não aguento mais ver a senhora sendo enganada dessa forma. A Bianca e minha tia Lourdes falam da senhora como se fosse um caixa eletrônico particular. Elas riem de como é fácil conseguir dinheiro da véia sentimental. Foi aí que descobri que o esquema era ainda maior do que eu imaginava. A família inteira da Bianca recebia parte do dinheiro roubado de mim. A mãe dela usava parte da grana para reformar a casa, o pai dela comprou carro novo, até o irmão dela mais novo estava estudando em colégio particular, pago com meu dinheiro suado. Eu estava financiando o padrão de vida de uma família inteira de golpistas. A Luciana me contou detalhes que me fizeram ficar doente de raiva. Dona Helena, eles têm um grupo de WhatsApp onde planejam as mentiras que vão contar para a senhora. A tia Lourdes ensina técnicas de manipulação psicológica que aprendeu em livros sobre vendas e persuasão. Elas estudam a personalidade da senhora para descobrir os pontos fracos. Se você quer ver essa nora se dando mal e a família de golpistas sendo desmascarada, compartilha o vídeo, porque agora vem a parte mais satisfatória da história. Decidi que a revelação seria no próprio casamento, na frente de todos os convidados que ela tanto queria impressionar, no momento de maior felicidade e triunfo dela. Ela estava ficando visivelmente nervosa, porque sentia que eu estava diferente, mais observadora, fazendo perguntas mais específicas. Percebi que suspeitava que eu podia estar descobrindo alguma coisa quando comecei a recusar alguns pedidos absurdos de dinheiro. Helena, por que a senhora está estranha ultimamente? Aconteceu alguma coisa que me deixou magoada? Era o desespero de ver a fonte de renda ficando menos confiável. O plano estava absolutamente perfeito, depois de 3 meses de preparação meticulosa. Eu tinha todas as provas físicas possíveis. Gravações de vídeo, documentos falsificados, conversas de WhatsApp fotografadas, relatório da investigadora particular, extratos bancários detalhados, depoimento de testemunhas, até exame toxicológico do meu sangue provando que estava sendo drogada. A investigadora tinha conseguido, inclusive, os áudios das conversas telefônicas entre ela e o Bruno, planejando a fuga para Portugal. Gravações dela falando mal de mim para as amigas, até vídeos dela gargalhando enquanto contava como era fácil passar a véia para trás. Tinha material para botar ela na cadeia por pelo menos 5 anos. Tinha acesso completo ao celular secreto dela através de um aplicativo que a Cristina instalou remotamente. Sabia de todos os encontros amorosos que eles marcavam, todos os restaurantes caros onde gastavam meu dinheiro, todos os planos que faziam para a vida nova em Portugal. Ela estava completamente monitorada, sem saber. O momento decisivo estava chegando. No dia 15 de dezembro, sábado, festa para 300 convidados no Espaço Província, em Alphaville, ela ia descobrir que mexeu com a sogra errada. Tinha preparado uma surpresa especial que ela nunca ia esquecer. Todas as provas organizadas numa apresentação de slides, gravações de áudio amplificadas para todo o salão escutar, e a Polícia Civil já avisada para chegar na hora exata do flagrante. Chegou a hora do acerto de contas final com essa peste e com toda a família de criminosos que ousaram escolher nossa família como alvo. A Helena pacata e submissa tinha morrido definitivamente. Era hora de mostrar as garras que 67 anos de vida me ensinaram a ter.
O grande dia da vingança finalmente chegou. Sábado, 15 de dezembro, uma festa suntuosa para 300 convidados no Espaço Província, em Alphaville, local escolhido pela própria Bianca porque precisava ser algo memorável para toda a família. Eu estava absolutamente impecável, usando um vestido azul marinho com detalhes em pérola que custou 800 reais. Ironicamente, o último dinheiro que aquela víbora conseguiu extorquir de mim antes da queda. Cheguei 2 horas antes do início da cerimônia para ajudar com os preparativos finais, como uma sogra dedicada faria. Na verdade, estava finalizando os últimos detalhes da operação que planejei durante meses. Tinha uma pasta discreta com todas as evidências organizadas cronologicamente: extratos bancários, prints das conversas íntimas, fotos da investigadora, gravações de áudio, documentos falsificados, tudo numerado e datado como um dossiê policial. Reuni toda a documentação criminal numa apresentação digital profissional e enviei o link diretamente para o celular da Bianca, através de um aplicativo que permitia rastrear quando ela visualizasse. Mas não ia avisar imediatamente. Queria que ela vivesse plenamente aquele momento de triunfo supremo, se sentindo a princesa do conto de fadas, antes de descobrir que o castelo de mentiras tinha desabado completamente. Coloquei um pendrive com todas as evidências no sistema de som do salão, previamente testado com o técnico responsável. Com um clique, eu poderia projetar todas as fotos e vídeos nas telas gigantes que ela havia contratado para eternizar os momentos mais lindos do nosso casamento. A ironia seria perfeita. As mesmas telas que ela queria para ostentar sua farsa serviriam para expor sua verdadeira face. O momento decisivo chegou durante a cerimônia religiosa. Eu estava sentada na primeira fileira, lugar de honra reservado à mãe do noivo, usando um sorriso maternal que escondia perfeitamente a sede de justiça que fervia dentro de mim. A Bianca estava radiante no altar, toda de branco valentino, pago com meu cartão de crédito, obviamente, representando uma pureza que ela perdeu há anos. O padre estava recitando os votos sagrados sobre honestidade, fidelidade e respeito mútuo quando ela resolveu interromper a cerimônia para começar seu showzinho final contra mim. Era como se o destino estivesse conspirando para que ela mesma criasse o momento perfeito para sua própria destruição. Ela parou o padre no meio da fala, levantou a mão dramaticamente e disse em voz alta: "Desculpem a interrupção, mas tem uma situação que preciso resolver antes de continuar." Todos os 300 convidados ficaram em silêncio absoluto, olhando para ela com curiosidade. Era exatamente a atenção que ela sempre quis ter. Então ela apontou o dedo diretamente na minha cara, como se eu fosse uma criminosa, e gritou: "Helena, você está estragando completamente minhas fotos de casamento com essa roupa chamativa e essa posição de destaque. Sai daí da primeira fileira agora mesmo. Uma senhora da sua idade não deveria nem estar aqui na frente, atrapalhando a cerimônia mais importante da minha vida." O constrangimento no salão era palpável. Ouvi murmúrios indignados dos convidados. Vi as caras de choque da família dela. Percebi meu filho tentando processar a humilhação pública que sua noiva estava fazendo comigo. Era o momento que ela escolheu para mostrar sua verdadeira personalidade. Uma pessoa cruel, desrespeitosa e completamente desprovida de gratidão. Eu me levantei lentamente, com toda a dignidade e classe que 67 anos de vida me ensinaram a ter, e respondi com uma calma que ela nunca tinha visto na minha voz: "Claro que eu saio, minha querida nora. Mas antes de me retirar, seria interessante você dar uma olhadinha no seu celular quando puder. Tenho uma surpresinha muito especial preparada para o seu grande dia." E sorri. Um sorriso que ela nunca tinha visto no meu rosto. Não era o sorriso da sogra submissa que sempre concordava com tudo. Era o sorriso de uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo, que tinha todas as cartas na manga, que estava prestes a virar o jogo completamente. Vi a cor do rosto dela mudar instantaneamente quando olhou o celular. Primeiro, ficou branca como papel, depois vermelha de pânico, depois verde de náusea.
As mãos dela tremiam enquanto via as dezenas de fotos dela com o Bruno em situações íntimas, lia as conversas planejando a fuga para Portugal, via os extratos bancários detalhados com todos os roubos, descobria que eu sabia de absolutamente tudo há meses. O vestido de noiva de 8.000 reais, também pago por mim, começou a ficar manchado de suor. A maquiagem profissional de 500 reais começou a escorrer. Os cabelos que custaram 300 reais para arrumar começaram a desmanchar. Em questão de segundos, a princesa perfeita virou uma criminosa desesperada, tentando inventar uma saída para o buraco que ela mesma cavou. Quando ela tentou chorar e fazer seu drama tradicional para se fazer de vítima, eu peguei o microfone do padre e disse bem alto para todos ouvirem: já que minha querida nora quer resolver questões pessoais em público, na frente de toda a nossa família e amigos, vamos resolver direito todas as pendências. Afinal, transparência é fundamental num casamento, não é mesmo? A partir daquele momento, eu assumi o controle total da situação. Comecei a mostrar cada prova para os 300 convidados, usando as telas gigantes que ela mesma havia contratado. Esta primeira imagem é uma foto da nossa querida noiva com o padrinho Bruno, tirada no Motel Romance na semana passada. Reparem como eles parecem íntimos e apaixonados. O salão inteiro explodiu em murmúrios e gritos de indignação. O Bruno, que estava no altar como padrinho, tentou sair correndo pela porta lateral, mas os garçons que eu havia previamente instruído o seguraram. Queria que todos os cúmplices enfrentassem as consequências juntos. Mostrei cada documento falsificado em ordem cronológica, cada extrato bancário com os roubos detalhados, cada mentira que ela contou para conseguir dinheiro. Esta conversa aqui é da Bianca com a mãe dela, combinando como roubar mais dinheiro da véia trouxa. Esta outra é ela planejando fugir para Portugal com meu dinheiro assim que o casamento acabasse. Toquei as gravações de áudio para todos ouvirem a voz dela confessando os esquemas, rindo da minha boa-fé, me chamando de otária e idiota. O sistema de som amplificou cada palavra cruel para que até os convidados mais distantes pudessem ouvir perfeitamente a verdadeira personalidade da noiva. Meu filho ficou completamente destruído, vendo toda a verdade sendo revelada de uma vez. Ver ele descobrindo o tipo de pessoa que tinha escolhido para casar foi a parte mais dolorosa de toda a situação, mas era absolutamente necessário para protegê-lo de uma vida inteira sendo manipulado e explorado por aquela criminosa profissional. Rafael, meu filho querido, eu disse olhando nos olhos dele. Esta mulher roubou exatos 114.000 reais da sua mãe ao longo de 2 anos e 3 meses, falsificou documentos em nome da família e estava planejando fugir com o padrinho logo depois da lua de mel. Você seria abandonado numa situação financeira devastadora e ainda seria culpado pelos crimes dela. O mundo dele desabou ali mesmo, na frente de todo mundo. Mas era melhor ele descobrir a verdade cercado pela família que o amava do que ser destruído lentamente ao longo de anos de casamento com uma golpista. Como mãe, eu tinha o dever de protegê-lo, mesmo que isso significasse causar dor a curto prazo para evitar sofrimento muito maior no futuro. A mãe da Bianca, a famosa Dona Lourdes que eu respeitava como educadora, tentou defender a filha alegando que tudo era mal entendido e exagero da sogra ciumenta. Foi quando toquei a gravação dela ensinando técnicas de manipulação psicológica para a filha. Bibi, você tem que fazer a véia se sentir culpada quando ela resistir aos pedidos de dinheiro. Chora, faz drama, usa o Rafael para pressionar ela. A reputação da família inteira dela foi destruída em questão de minutos. Os convidados começaram a se levantar e sair, enojados com o nível de planejamento criminoso que descobriram. Alguns tios e primos dela vieram me pedir desculpas, dizendo que nunca imaginaram que a família era capaz de tanta maldade contra uma senhora idosa. O delegado Roberto Silva, que eu havia contactado previamente, chegou com 3 viaturas exatamente às 16h30, como combinado. Eu havia fornecido todas as evidências antecipadamente para agilizar o processo.
A Bianca foi presa em flagrante por estelionato, falsificação de documento e formação de quadrilha, ainda vestida de noiva, na frente dos 300 convidados. As algemas prateadas faziam um contraste dramático com o vestido branco. Os flashes dos fotógrafos que ela havia contratado para eternizar sua felicidade registraram para sempre o momento da sua prisão. As fotos que deveriam ir para o álbum de casamento viraram evidência criminal. O Bruno foi preso como cúmplice por receptação e participação em estelionato. A mãe dela foi levada para prestar depoimento e acabou sendo indiciada por participação em esquema criminoso. O pai dela teve os bens bloqueados pela justiça. A família inteira de golpistas foi desmantelada de uma vez só. Consegui reaver todos os R$ 114 mil através da ação judicial que minha advogada já tinha preparado. A justiça bloqueou imediatamente todas as contas bancárias dela, penhorou os bens que ela tinha comprado com o meu dinheiro roubado e ainda determinou o pagamento de danos morais de R$ 50 mil pela humilhação sofrida. Consegui recuperar até mesmo as joias que ela tinha comprado para impressionar o amante. Um colar de pérolas de R$ 3 mil, brincos de ouro branco de R$ 1.500, uma pulseira Pandora de R$ 800. Tudo que era meu voltou para onde sempre deveria ter ficado. Meu filho pediu o cancelamento do casamento na mesma hora, antes mesmo de assinar qualquer documento oficial. Ele finalmente viu a verdade completa sobre quem estava prestes a chamar de esposa. Foi devastador ver meu menino destruído emocionalmente, mas era infinitamente melhor que descobrir tudo depois de anos de casamento e filhos envolvidos. Consegui anular completamente a cerimônia antes mesmo dela ser oficializada no cartório. O juiz considerou que houve fraude desde o início da relação, já que ela estava planejando bigamia com o Bruno e usando o casamento como golpe financeiro. Meu filho ficou livre de qualquer vínculo legal com aquela criminosa. A investigação policial descobriu que o esquema era ainda maior do que eu imaginava. A Bianca tinha outras vítimas, 2 sogras idosas em bairros diferentes que ela estava explorando simultaneamente através de namorados fake. Era uma operação criminosa profissional, não um caso isolado. Ela pegou 5 anos de prisão em regime fechado. O Bruno pegou 3 anos por cumplicidade e receptação. A mãe dela pegou 2 anos em regime aberto por participação em organização criminosa. Eles que planejavam viajar o mundo gastando meu dinheiro suado, estão conhecendo o mundo através das grades da penitenciária do Estado. Meu filho voltou para casa comigo depois do trauma, humilde e arrependido. Estamos reconstruindo nossa relação aos poucos, com muito diálogo e paciência. Ele me pediu perdão 1000 vezes por ter duvidado dos meus alertas, por ter defendido ela contra as suspeitas legítimas da própria mãe. Como mãe que ama incondicionalmente, eu perdoei completamente, mas a lição fica para toda a vida. Aprendi que sogra experiente tem que confiar sempre no instinto maternal, mas nunca pode abaixar a guarda com pessoas que chegam na família prometendo mundos e fundos. Aprendi que generosidade não pode ser confundida com ingenuidade e que bondade não significa ser bobinha. A experiência me custou R$ 114 mil, mas me ensinou a me defender e proteger minha família. A história se espalhou rapidamente pelas redes sociais. O vídeo do casamento onde a nora foi presa viralizou com mais de 2 milhões de visualizações. Virei símbolo de sogra que não se deixa passar para trás. Exemplo para outras mulheres idosas que estão sendo exploradas por familiares interesseiros. Recebo mensagens todos os dias de sogras do Brasil inteiro, contando histórias similares e pedindo conselho. Virei uma espécie de consultora informal para casos de exploração familiar. É reconfortante saber que minha experiência dolorosa pode ajudar outras pessoas a se protegerem. A Bianca tentou me processar por danos morais, alegando que eu destruí sua reputação injustamente. O juiz não só rejeitou o processo, como ainda a condenou a pagar as custas judiciais. A audácia dessa mulher não tem limites mesmo atrás das grades. Se você é sogra e quer proteger sua família de noras interesseiras e golpistas, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe nos comentários sua própria história de superação.
Vou continuar compartilhando estratégias para detectar e se defender de pessoas mal intencionadas que se disfarçam de genros e noras amorosos. Hoje durmo tranquila, sabendo que protegi meu filho e minha família dessa cobra venenosa. A mulher que tentou me humilhar no próprio casamento descobriu da pior forma possível que mexeu com a sogra errada. E a melhor parte de toda essa história? Até hoje, 5 meses depois,